Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Na nossa última aula, nós falamos sobre os povos da Mesopotâmia, falamos a respeito dos dois importantes rios, o Tigres e o Eufrates, falamos sobre a economia, sobre a agricultura, sobre o comércio, sobre a religião politeísta deles. Lembra que eu falei para vocês politeísta, quando acreditam em vários deuses? Hoje nós vamos começar a falar sobre o povo egípcio. O povo egípcio essa sociedade está constituída há milênios de anos atrás. Nós vimos na apostila no capítulo 3 que há 10 mil anos atrás eles já existia a sociedade egípcia já. É uma sociedade formada à beira do rio, um rio importante, fica na África do Norte, o Egito, que é o rio Nilo. Só que, lembra que eu falei para vocês sobre a sociedade, quando ela se torna sedentária, ela tem a necessidade de ter um rio para sustentar essa sociedade. Ela precisa ter um rio por perto, e esse rio é o rio Nilo. Sobre a escrita do povo egípcio, é uma escrita hierográfica. Hierográfica é uma escrita com basicamente 7.000 símbolos, só que uma escrita ilimitada. Ou seja, nem todo mundo tinha acesso a essa escrita, apenas os sacerdotes, governantes e escribas. Os escribas escreviam os hierográficos, que eram textos importantes da época. Era um estudo muito importante da época e eles que escreviam, então eles tinham que compreender. A escrita deles é um pouquinho parecida com da Mesopotâmia no começo. Lembra que eu falei para vocês que da Mesopotâmia parecia um desenho e que depois que ela vai evoluindo, essa escrita, a do povo egípcio também era parecida com um desenho. A respeito da religião do povo egípcio. O povo egípcio era politeísta, igual ao povo da Mesopotâmia, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, não apenas em um, mas em vários. Deuses como Osíris, Horus, os deuses eram representados às vezes com cabeça de um animal, corpo humano, o deus da morte. Eles cultuavam bastante os deuses deles, faziam oferendas, por eles acreditarem muitas vezes que eles eram humanos também, tinham o corpo humano, eles faziam oferendas de comida. As oferendas que eles praticavam era um pouco diferente. A respeito do processo de mumificação. Mumificação era um processo caro. Por ser um processo caro, quem acabava sendo mumificado eram faraós, membros da família do faraó, sacerdotes, e depois de mumificados, eles eram colocados nas pirâmides. Eles acreditavam em vida após morte e por isso muitas vezes eram levados oferendas para esses mortos, deixados como comida, porque eles acreditavam que depois que eles chegassem no outro mundo, eles teriam essa comida para comer. E acreditavam também, tem casos em que um faraó morre e algum servo dele vai lá e assassina os escravos dele, porque acredita que os escravos também vão morrer e eles vão se encontrar no outro mundo. Eles tinham esse pensamento. As pirâmides eram grandes templos, né, onde eram colocados o corpo dos faraós e dos membros da família, e é incalculável o tamanho dessas pirâmides. E também existia no Antigo Egito os templos religiosos, onde, diferente das pirâmides, todo mundo podia frequentar para fazer as suas oferendas, para os deuses. Eram templos gigantescos também, incalculável o tamanho desses templos, que todo mundo podia frequentar.